E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, vamos começar a estudar a estatística. E nessa aqui eu vou apresentar só os conceitos iniciais, para depois sim a gente seguir com os pontos mais importantes. Vamos lá? Primeiramente, então, gente, o que é a estatística? Basicamente, ela é uma ciência que se preocupa com essas quatro coisas. Ó. Ela se preocupa em organizar dados, em descrever esses dados em tabelas e gráficos, em analisar esses dados e interpretar. Que dados? Dados de uma pesquisa, certo? Então você quer, por exemplo, pesquisar qual que é a intenção de voto numa certa eleição. Você vai coletar esses dados. Então é necessário uma organização deles, é necessário uma análise, uma interpretação desses dados para eles serem úteis para você. E a estatística é a ciência que se preocupa com essa parte aí, certo? Como que ela faz isso, basicamente? Qual que é o método? Primeiro, a gente tem uma coleta de dados, né? Então você quer fazer uma pesquisa, você vai coletar os dados que te interessam. Aí, na hora que você acaba de coletar, esses dados estão todos desorganizados ainda. Aí o que você faz? Você organiza eles em gráficos ou tabelas. E após essa organização, aí você vai fazer alguma análise sobre eles e tomar uma decisão do que você faz com eles. Ah, com esses dados eu concluo que a gente pode fazer isso aqui. Concluo que esse produto é melhor que aquele. Então aí você vai decidir, certo? Basicamente, respondendo a uma pergunta que sempre surge, para que serve a estatística? Eu listei aqui três utilidades, pelo menos, né? A primeira utilidade é para tomada de decisões. Então você quer, por exemplo, pensando no caso da eleição mesmo. Às vezes é interessante para um certo candidato pesquisar algumas características sobre o seu eleitor. E a partir dessas características, ele pesquisa, levanta os dados e analisa, ele toma uma atitude, ele decide como que ele vai agir para conseguir o voto dessas pessoas, certo? Outra utilidade da estatística é para comparação de resultados. Então, por exemplo, suponha que você tenha dois fertilizantes, um fertilizante A e um fertilizante B. E aí você quer analisar qual é melhor que qual em algumas características. Então você coloca uma população de plantas, né, com o fertilizante A, uma outra população de plantas com o fertilizante B, e verifica o que acontece com o crescimento dessas duas plantas aí. Né? Sempre pegando o mesmo tipo de planta, para você fazer uma comparação boa, você pega o mesmo tipo de planta, com as mesmas características de terreno, e só muda esse fertilizante. Então, vê o que acontece com o A, vê o que acontece com o B, e aí você vê, opa, esse aqui foi melhor que aquele, nessas características. Ah, o outro foi melhor nesse outro ponto. Então você consegue fazer uma comparação dos resultados que você obteve. E uma terceira utilidade da estatística é para previsão, de curto, médio ou longo prazo. Então, por exemplo, o tempo. Né? Se você pegar a temperatura do planeta nos últimos anos e analisar esses dados, você talvez consiga fazer uma previsão de como vai estar essa temperatura num curto prazo, num médio e talvez até num longo prazo. Ah, a temperatura nos últimos anos está com tendência de subida. Ah, então tudo indica que vai continuar nessa tendência, se a gente continuar do mesmo jeito. Ou então, a gente verifica que chuvas nesse território sempre acontecem nesse mês. Ah, então tudo indica que vai continuar acontecendo. Então a gente consegue prever algumas coisas a partir de dados coletados estatisticamente. Beleza? Alguns conceitos importantes da estatística para a gente conseguir entendê-la bem. Primeiro é o que é a população. A gente está acostumado a falar população sempre de pessoas, mas população pode ser de qualquer coisa, do grupo que você quer pesquisar. Então pode ser população de pessoas, mas pode ser uma população de animais ou de objetos de uma fábrica, aquelas que ela produz. Então qualquer conjunto de indivíduos ou objetos a gente chama de população dentro de estatística. A gente chama de amostra um subconjunto dessa população, certo? Qualquer subconjunto, a população é lá de 1 milhão de objetos. Eu vou pegar um subconjunto desse 1 milhão, aquilo a gente chama de amostra, certo? E qual que é o objetivo da estatística? É conseguir analisar essa amostra e verificar, a partir dela,
o que a gente pode entender para a população como um todo, certo? A gente consegue concluir da população com base numa pequena amostra, que é mais fácil a gente fazer uma pesquisa e levantar dados. Às vezes é impossível a gente levantar dados da população inteira. Você deve ver direto, voltando no tema de eleição, você consegue ver direto em telejornais falando, tal candidato tem tantos % de intenção de voto. Mas você provavelmente nunca foi pesquisado sobre isso. Como é que eles fazem essa pesquisa? Eles pegam uma amostra da população, vão perguntando qual é a intenção de voto dessa amostra, e aí depois generaliza para todo mundo. Certo? Essa escolha da amostra também tem que ser bem feita para que a estatística, para que a sua conclusão seja realmente válida. Né? Você não pode pegar qualquer pessoa. Tem um estudo dentro da estatística de como escolher melhor a amostra também. Isso a gente não vai fazer aqui no ensino médio, mas existe esse estudo. E por fim, um outro conceito que é importante é variável. A gente chama de variável dentro de estatística com uma característica que você quer estudar. Por exemplo, intenção de voto é uma variável. Cor dos olhos de uma população é uma variável. O peso da população é uma variável. Certo? Essas variáveis, elas basicamente podem ser de dois tipos. E cada um se subdivide em dois. O primeiro tipo é qualitativa. A gente fala que uma variável é qualitativa quando o resultado dela, quando a resposta sobre aquela pergunta é um nome. Certo? Não é numérico. Ou se for numérico, é só um atributo. Quer ver? Ela pode ser do tipo nominal, que é assim, a cor dos olhos. Quero pesquisar a cor dos olhos das pessoas de uma certa região. A cor dos olhos, você vai responder. Se forem te perguntar a cor do olho, você vai responder com, sei lá, azul, verde, preto, castanho. Você vai responder com uma cor. Vai responder com o nome. Então é uma variável qualitativa nominal. Uma variável qualitativa ordinal é quando você... É como o nome diz, ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. É como se fosse uma classificação ali, né? Então, por exemplo, grau de escolaridade. Você vai, qual é o seu grau de escolaridade? Tem o primeiro grau, tem o segundo grau, tem o terceiro grau. Apesar de envolver número, você não é um número resultado de uma medição ou de uma contagem, certo? Então a gente coloca ela dentro de qualitativa e é do tipo ordinal. Quando a resposta é numérica, resultado de contagem ou medição, aí a gente fala que ela é quantitativa, certo? Essa quantitativa ela pode ser de dois tipos. Discreta, que é quando ela assume apenas valores inteiros. Então, por exemplo, eu quero pesquisar a quantidade de filhos dos casais de uma certa região. Quantidade de filhos é sempre um número inteiro, certo? Não tem como ter meio filho. Ou você tem um, ou você tem dois, tem três, ou não tem nenhum. Mas é um número inteiro, então é uma variável quantitativa discreta. E ela é uma variável quantitativa contínua quando o resultado dela pode assumir qualquer valor real, certo? Por exemplo, o peso. Quero pesquisar o peso ou a altura das pessoas. Pode assumir qualquer valor dos números reais, certo? Vamos ver um exemplo. Determine os tipos das seguintes variáveis. O primeiro tipo que eu coloco aqui, número de filhos por casal. Primeiro exemplo, aliás. Número de filhos por casal. Eu já até falei para vocês, né? Se alguém te perguntar quantos filhos você tem, você vai responder com um número inteiro. 0, 1, 2, 3, 4. Então essa é uma quantitativa, é uma contagem quantitativa discreta. Certo? A cor dos olhos de uma turma. Quero pesquisar nessa turma aqui qual que é a cor dos olhos das pessoas e vou anotar esses valores, esses resultados. No caso, não são valores numéricos. Seriam nomes, né? Castanho, preto, azul. Então a gente fala que é uma variável qualitativa nominal. Certo? O grau de escolaridade. A pessoa pode ter o primeiro grau, o segundo grau ou o terceiro grau. É uma qualitativa ordinal. Apesar de ser numérico, não é resultado de contagem e nem de medição. Certo? O animal de estimação. Vou perguntar para as pessoas aqui qual animal de estimação que eles têm. Vai ser gato, cachorro. O resultado da variável são nomes, qualitativa nominal. E por fim, aqui um último exemplo, peso dos bois de uma fazenda. Eu tenho uma fazenda com os bois, quero pesquisar o peso deles para tomar alguma decisão, ver se está precisando mudar a ração, alguma coisa assim. Então essa é uma variável quantitativa contínua, né? Porque peso pode assumir qualquer valor real. Tudo bem? Eu posso pesar 70,5 kg.
No caso dos bois, bem mais do que isso, né? Mas pode ter números quebrados no meio. E por fim, o último conceito que eu quero passar para vocês nessa primeira aula nossa é sobre dados brutos e ROL. O que são esses termos que a gente vai usar? Dados brutos é quando você acaba de coletar os dados. Então você vai fazer uma pesquisa, aí você sai, por exemplo, na rua e vai perguntando, essa variável aqui, o que você responde? Você vai coletando. Na hora que você terminou a coleta, você tem todos os dados, mas eles estão tudo desorganizados. Isso a gente chama de dados brutos. Certo? A partir do momento em que você organiza esses dados, em ordem crescente ou decrescente, você organizou eles, a gente chama de ROL. São os mesmos dados, porém organizados. E mais uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês é o que é a amplitude de um ROL. A gente chama de amplitude a diferença entre o maior e o menor valor. Certo? Por exemplo, as idades de 10 alunos escolhidos aleatoriamente em um curso superior são 22, 17, 18, 29, e coloca aqui. Escreva esses dados em ROL e calcule sua amplitude. Então, é um exemplo bem simples. Então, você foi perguntando lá nesse curso superior, qual era a idade das pessoas e foi anotando. Foi anotando na ordem que foram te falando. Na hora que você acabou de anotar, os dados estão tudo desorganizados. São os dados brutos. Certo? A partir do momento que você vai organizar esses dados, é o que a gente chama de ROL. É isso que ele quer. Escreva esses dados em ROL. Então, basicamente, é escrever eles em ordem crescente ou decrescente. Escrevendo isso aí, não vou perder muito tempo com isso aí, porque escrever em ordem crescente é tranquilo, né? Então, o ROL dessas idades são esse aqui, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 25, 29. Se repetiu, apareceu 2,18, você escreve 2,18 aqui. Certo? Apareceu 2,19, escreve os 2,19, não tem problema. E a amplitude, como é que a gente calcula? Pega o maior valor, que é 29, e subtrai o menor, que é 17. 29 menos 17, 12, né? Essa é a nossa amplitude, 12 anos. Tudo bem, gente? Então, com isso, a gente encerra a nossa primeira videoaula aí de estatística. Era mais para apresentar uns conceitos que a gente vai usar, né, alguns termos que a gente usa em estatística, e para dar uma introdução ao que é também essa tal estatística. Certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até mais. Tchau, tchau.